texto que eu escolhi, ou o texto que me escolheu para que eu trouxesse essa palavra à igreja, agora são 10h56, eu espero conseguir encaixar todas as ideias nesse tempo. É João 14, e João 14, ele faz parte de um bloco tão tenso quanto eu estou nessa manhã, porque é um bloco que começa no capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do verso 31, quando Jesus fala que vai embora. E Jesus vai embora. E ele começa a falar a respeito disso. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Chegou meu tempo, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Para onde eu vou vocês não podem ir, para onde eu vou vocês não podem ir, agora vocês não podem ir para onde eu vou. Mas depois vocês poderão ir, depois vocês vão, agora não. Se você ler depois, você vai ver que esse é o tom que tem de João 13, 31 até 14. Eu vou embora. E esse papo de Jesus, de eu estou indo, agora vocês não podem, mais tarde depois vocês vão me seguir, eu vou voltar, vocês não sabem o caminho, traz uma angústia muito grande no coração dos discípulos. E 2 discípulos assumem a palavra. Eu imagino que você saiba quem é. Quem geralmente assume a palavra de pronto para falar alguma coisa sanguineamente? Pedro. Primeiramente, Pedro assume a palavra lá no 13:36. Se você acompanhar, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. E Pedro fala: Senhor, para onde você vai? Meu amigo, para onde você vai? Mestre, para onde você vai? Eu amo o Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero te seguir, eu assumi esse compromisso, eu não sei mais quem eu sou se não for com o Senhor. Para onde você vai? Pedro é o primeiro a assumir a fala. Mas Pedro, sendo Pedro, pergunta pela segunda vez no 13:37. Para onde você vai? Para onde você vai? Mestre, para onde você vai? Eu não posso ir junto agora? Eu não posso ir? De repente, Jesus, no capítulo 14, verso 4, diz uma frase que angustia mais ainda. Para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Ah, pronto. Isso traz uma angústia maior ainda naquele diálogo. E aí então Tomé, e eu acredito que você se lembra de uma ocasião, outra ocasião de Tomé, né, que ele ganha bastante a fama. Vocês se lembram disso? Mais adiante, quando Jesus ressuscita, no capítulo 20, verso 24, Tomé está no caminho e os seus amigos dizem e falam: Jesus voltou, ele está ali. E Tomé diz o quê? Olha, eu não acredito nisso. E se essa mãozinha aqui não tocar nas chagas de Jesus, e se eu não contemplar o que é a marca das suas mãos e dos seus pés, eu não acredito que é Ele. E a falha de Tomé possibilita que todos creiam na ressurreição. E Jesus é tão bom que aquele que tem crise na fé, Jesus age de uma maneira com ele mais solidária, né? A gente acredita que Jesus estendeu a mão desse jeito assim: vai Tomé, vou te dar uma na orelha. Não, Jesus de uma maneira carinhosa, porque percebe que Tomé necessita daquilo. Jesus diz que bem-aventurado é aquele que não crê, mas a minha opinião é que Tomé foi muito aventurado. Ele teve a possibilidade, talvez, de fazer aquilo que muitos de nós, e muitos que estavam naquela sala, queriam fazer, que é tocar. Mas talvez algum, não, eu creio, é Jesus mesmo, não, eu creio. Mas lá no fundo do coração não estava crendo. Tomé é como aquele garotinho no fundo da sala, que faz a pergunta que todo mundo tem dúvida, sabe? E ele aqui então, levanta a mão e fala assim: Jesus,
Está muito angustiante essa conversa aqui. Nós nem sabemos para o Senhor onde o Senhor vai. Como que nós vamos saber o caminho? E Jesus então responde aquilo que nós já citamos aqui. Eu sou o caminho. Algumas pessoas esclarecem, alguns biblistas, que quando dois substantivos acompanham um primeiro, ele se torna um adjetivo. Então, eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Algumas pessoas dizem que é o correto. E não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na composição grega, quando há 3 substantivos, os 2 últimos adjetivam o primeiro. Eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Eu gostei demais dessa imagem. Essa imagem é uma cena de uma série. Eu não sei se Jesus era assim ou era assado, mas eu achei essa cena muito bonita, pensando nessa comunidade, homens e mulheres procurando seguir a Jesus, porque encontraram nele o caminho verdadeiramente vivo. Meus irmãos, a pergunta a respeito de caminho não é pergunta relacionada à geografia e localização, tá bom? Pergunta sobre caminho é uma pergunta sobre identidade. Quando você, por exemplo, lê o Antigo Testamento, o povo sair do Egito e alcançar Canaã, não é para chegar num lugar novo, tá bom? Mas é para ser o povo de Deus. A expectativa não era ter uma terra, mas era ser alguém. Por isso que eles não chegaram, porque no caminho não demonstraram ser aquilo que precisariam ser. Vocês entendem isso? Eu estou sendo claro? Pergunta sobre caminho não é GPS. Pergunta sobre caminho é identidade. Se você lê o clássico Alice no País das Maravilhas, você percebe que as perguntas de Alice, de Lewis Carroll, está do lado das perguntas sobre quem eu sou. Quem eu sou? Quem eu sou? A lagarta pergunta para ela. Os animais perguntam, o chapeleiro pergunta. Todo mundo pergunta, quem é você? Quem eu sou? Ela se pergunta. Ela bebe, fica grande, fica pequena. Entra, não consegue, sai, não consegue sair. A pergunta de Alice sobre caminho é uma pergunta a respeito de identidade. Por isso aqui, a perturbação dos discípulos é porque o mestre está indo e eles não sabem ainda quem eles são. A perturbação deles é tamanha, por isso que no capítulo 14 Jesus diz, não perturbe o seu coração, creia em Deus e creia em mim. É porque eles estão muito perturbados, e a perturbação não é por conta de localização, a perturbação é, o mestre está indo embora, e eu ainda não sei quem eu sou, eu ainda não sei quem sou eu. O Senhor não pode ir embora, mestre, porque enquanto o Senhor está do meu lado, eu consigo compreender quem eu sou. Mas agora que o Senhor falou, tchau, fui, eu não sei quem eu sou. Não sei. E eu estou, de uma maneira identitária, perdido. Profundamente perdido. E eu acredito que você que já passou por crise, sabe que a pior falta de localização é a falta de localização de identidade. Não saber quem se é a maior das angústias. Por isso então, meus irmãos, é que nós compreendemos o que Jesus deixa para esses discípulos. Jesus deixa 2 coisas, uma no capítulo 13, 34, e outra no versículo que nós lemos, 14, 6. Nessas palavras de despedida, percebendo a profundidade da perturbação dos discípulos, Jesus deixa 2 coisas, como 2 pilares, 2 âncoras, importantíssimas, para que os discípulos de Jesus saibam quem são e realizem a sua identidade.
A primeira coisa que Jesus dá é um novo mandamento. Se você é bisbilhoteiro como eu, fala, mas por que um novo mandamento se o mandamento do amor é citado várias e várias vezes? A palavra novo no grego dá a ideia de superior, kainos, um melhor mandamento. Talvez a tradução melhor aqui seria: eu deixo para vocês o melhor mandamento, ou o principal mandamento, como é citado em outros evangelhos. Kainos, eu deixo para você algo novo na qualidade, melhor, superior, que é de vocês amarem as pessoas como eu amei a vocês. Para os discípulos que acabaram de sair do lava-pés, que foi no capítulo 13, para os discípulos que viram tantas coisas em Jesus, a frase, amem como eu vos amei, é uma excelente direção, clara direção. Pode não ser para mim e para você, que muitas vezes somos mais paulinos do que cristãos. Pode não ser para mim e para você, que muitas vezes somos mais petrinos do que de Jesus. Pode não ser para mim e para você, que muitas vezes somos mais presbiterianos do que cristãos, mais batistas, mais metodistas. Pode ser para mim e para você, que muitas vezes temos a nossa atenção mais voltada para outros personagens bíblicos, históricos, do que a Jesus Cristo. Pode ser para mim e para você que paramos de ler os evangelhos e tentar notar na cada curva de Jesus o seu caráter e pedir que o seu caráter lapide ao meu. Pode ser estranho não saber como é que Jesus amou. Para mim e para você que não somos mais cristocêntricos, mas para esses homens que ficaram 3 anos de uma maneira intensiva, dormindo, acordando, indo, voltando, eles sabiam muito bem a profundidade da frase: amem como eu vos amei. Interessante que eles não viram muitas coisas que nós já vimos. Nós vimos a cruz, nós vimos a ressurreição. Nós sabemos hoje muitas coisas a respeito de Jesus que os discípulos nesse momento não sabiam. Nós é que precisaríamos falar para Pedro: olha, eu sei como Jesus amou. Pedro aqui ainda não conhecia muitas coisas que eu e você, igreja pós-pascal, sabemos. Mas a frase, amem como eu vos amei, é uma frase que demonstra, e aí você vê na continuidade, no verso 13 e 35, que somente se vocês fizerem isso, é que vocês serão reconhecidos como discípulos de Jesus. Somente quando você e eu, a igreja, amar as pessoas como Jesus nos ama, nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Eu esqueci o nome daquele missionário muito famoso. Enquanto estava dizendo isso, eu estava tentando lembrar o nome dele, numa outra área aqui do meu cérebro, que foi para a China. Não é Hudson Taylor. Eu também ia dizer Hudson Taylor. Teve um outro, desculpa, para a Índia. Muito famoso. Oi? Não é David também. Alguém mais? Me ajuda? Hã? Carey. Será que é? Se não for, depois a gente arruma a fonte. É um missionário que fez a biografia de Mahatma Gandhi. E diz que ele foi muito amigo de Gandhi na Índia. E diz que um dia esse missionário, que não me lembro agora o nome, perguntou para Gandhi como é que podia o cristianismo entrar mais na Índia. Você está com o Google aí? Depois você confirma para mim. Oi? Carey, né? E diz que Gandhi virou para ele e falou: quando vocês forem mais parecidos com Jesus.
Interessante, né, receber o caminho de alguém que não se considerava cristão. Para onde você vai, Jesus? Eu preciso muito que o Senhor nos mostre o caminho. Jesus diz: eu vou preparar uma morada, eu vou chegar, vou preparar algo para vocês, mas eu volto. Para onde eu vou, vocês sabem o caminho, por favor, mostre o caminho. Jesus, então, nessa angústia, apresenta o mandamento de amor: amar como eu vos amei. A segunda questão que Jesus demonstra é a Ele mesmo, diante da pergunta de Tomé: Jesus, qual é o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho verdadeiramente vivo. A pessoa de Jesus é o método cristão. A pessoa de Jesus é a metodologia cristã. Até mesmo a palavra grega para caminho é odos, de onde vem a palavra métodos. Metá é através, odos, caminho. Métodos através do caminho. Se você trabalha, por exemplo, com iniciação científica, né? Estou vendo aqui a Aline, e eu sei que tem muitos irmãos e irmãs, estou vendo a Plácida, que trabalham com iniciação científica, sabem que a ciência, assim como vários outros campos na nossa sociedade, não adianta você apresentar algo que não seja de acordo com o procedimento. Porque o procedimento demonstra se aquilo que você apresenta é de fato verossímil. Eu sou o caminho, eu sou a via, eu sou a estrada, eu sou o trajeto, eu sou o percurso, eu sou a direção através da qual, eu sou o procedimento, eu sou o método. Eu sou o método. Eu sou o método de Jesus. Olhem para mim. Eu sou o método. E se você não passar pelo método que sou eu, você não alcançará a identidade que você tem no Pai. Se você não passar por mim, através de mim, caminhar pelo caminho estreito, que faz com que todas as outras coisas que não são minhas e que estão em você caiam por terra. Se você não trilhar o caminho cristocêntrico, passar pelo buraco que Cristo fez na cruz, e ver o seu corpo sendo flagelado por tantas coisas que estão em você e em mim, e que precisa não existir mais, nós não alcançaremos a plenitude da identidade que Deus tem para mim e para você. Passar por Cristo é o caminho da salvação. Passar por Ele. Mas todo aquele que passa por Cristo não consegue carregar mochilas que não são cristãs. Não consegue. E às vezes são tesouros para mim e para você. E estão de uma maneira tão grudadas no seu ser ou no meu ser. São valores tão profundos. Mas Jesus os descasca. Jesus é o caminho por meio do qual o modo operandi de Jesus, ou modus operandi de Jesus, deve ser o modus operandi do cristão. O procedimento de Jesus, a forma a qual ele agiu, deve ser, ou não é que deve ser o modus operandi do cristão. Só com esse modus operandi você e eu somos cristãos. Sem isso, você pode ter toda uma roupagem evangélica, mas você não é cristão e eu não sou cristão. Nós não somos uma comunidade cristã se não assumirmos o modus operandi cristão.
Interessante que a importância do método é um procedimento sem o qual a gente não consegue atingir um fim. Se você lembrar, e eu acredito que você se lembra do cântico maravilhoso de Paulo em Coríntios 13, antes, no verso anterior, que é o verso 12:31, Paulo diz: eu passo a mostrar para vocês agora um caminho excelente. Eu passo a mostrar para vocês um método excelente. Ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você tenha todo o conhecimento, ainda que você entregue todos os seus bens, Jesus, a sua pessoa e o seu amor, é o meio sem o qual nós não somos. Não somos humanos, não somos cristãos, não somos igreja. Jesus, a sua pessoa e o seu amor, é o meio sem o qual nós não alcançaremos a nossa identidade. Seremos perdidos, errantes no deserto. Mas Cristo nos dá vida. Cristo nos dá uma identidade. Cristo nos reconcilia a paz com a nossa identidade que temos em Deus. Jesus é o método cristão. É a plenitude identitária de Deus. É por isso que Paulo, lá em Romanos 8:28, diz: aqueles que conheceu e de antemão predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Se há um destino de Deus para mim e para você, é de sermos conforme a Jesus Cristo. Eu sempre, quando leio essa palavra, eu me lembro de Tupperware, ou Tupperware, ou o potinho do sorvete que sobrou e que você, de uma maneira irritante, guarda longe da tampa. Jesus é a Tupperware com a qual o meu ser tem que entrar e assumir a forma. A forma. Ele é a minha identidade. Sem Jesus eu não sou aquilo que Deus me criou para ser. É por isso que Ele veio, para resgatar o povo perdido para si. É por isso que eu e você precisamos ser batizados em Jesus. Até aqui tudo bem? Eu estou sendo claro? Eu vou tentar pegar uma água aqui. A Márcia esses dias falou: querido, será que é início de Parkinson? E eu falei: querida, não é início de Parkinson, meus irmãos, não é. Mas é... E eu não gosto, viu, disso. Mas é isso, quando eu vou falar coisas sérias, as minhas entranhas tremem. Bom, eu gostaria de deixar algumas considerações a partir da explanação bíblica, tá bom? E é agora que eu faço uso da palavra de Paulo. Isso eu digo e não o Senhor. Porque eu gostaria de dizer algumas coisas, eu, Robson, e assumo a responsabilidade de dizer o que eu estou dizendo. E se eu não for claro, e se eu ferir de alguma maneira, e não é esse meu propósito, eu gostaria que você me procurasse, eu estou à disposição para conversar. E eu não digo essas coisas porque eu acho que estou certo. Eu digo essas coisas porque eu digo essas coisas e eu tenho pensado sobre elas. Seguir a pessoa de Jesus, e eu fiz questão de escrever as frases, e li e reli. Seguir a pessoa de Jesus, amando como Ele amou, traz fortes desafios à igreja hoje. Fortes desafios. Mas traz também fortíssimas oportunidades.
E a minha preocupação, não como pastor, mas como cristão, é de estar perdendo as oportunidades que esse mundo caótico, polarizado, violento, abre para o Evangelho. A minha preocupação é de, em cada momento, cada conversa com as pessoas que não creem em Jesus, eu estar perdendo a oportunidade que esse tempo proporciona para os cristãos. Nós estamos num hoje quando as necessidades individuais são mais urgentes do que as necessidades coletivas. Nós estamos vivendo num hoje em que uns discursos sobre empreendedorismo, sobrevivência do mais forte, são mais aplaudidos do que fala sobre colaboração, solidariedade e justiça. Nós estamos vivendo um hoje em que a ênfase pós-moderna e mercantil e concorrencial faz com que eu e você nos tornemos vendedor de nós mesmos, fazendo uso de uma expressão da filósofa brasileira Marilena Chauí. Nós somos vendedores de nós mesmos num mercado livre. O outro é um adversário. E isso é incutido de uma maneira tão prematura nas escolas. E as instituições que passam essa ideologia são as instituições mais procuradas, porque eu quero que o meu filho seja o top, o primeiro. Eu não quero que ele seja cauda. Eu desejo capacitar os meus filhos e filhas para que eles vão escalando, mesmo que seja pisando sobre a cabeça das outras pessoas. Que esse sistema impõe a mim e a você, onde crescer é ser mais do que o outro. Isso eu digo e não o Senhor. Nós estamos em meio a um contexto bélico. O Atlas da Violência, publicado em agosto desse ano, revela horríveis crimes, hediondos dados: homicídio, feminicídio, negrocídio, violência contra pessoas com deficiência, contra indígenas. Não é um dado do Atlas da Violência, mas nós sabemos também que o nosso país sofre com a violência religiosa, a discriminação religiosa. Mas há um outro dado, e eu tenho lido a respeito disso, que revela uma crescente violência contra os grupos LGBTQIA+. Eu tenho lido sobre essa temática. Eu li, por exemplo, essa semana, que segundo agências de pesquisa estadunidense, jovens homossexuais de famílias religiosas são 52% mais propensos a se suicidarem. Li também nessa semana que 40% desses jovens que são mais propensos a se suicidarem já estão sem teto. E li também que dentre esses jovens que são propensos a suicidarem por serem homossexuais, 40% deles já estão sem teto. Dentre esses, 45% foram rejeitados pelos seus pais. Mas nessas leituras, um dado que mais me chocou foi o fato de saber que profissionais, principalmente profissionais da área psi, estão recomendando aos grupos homossexuais a não se aproximarem de pessoas cristãs e não irem aos seus encontros.
E eu penso, meus irmãos, e isso digo e não o Senhor, que demonstra ainda que os discípulos de Jesus não sabem o caminho. Eu sei em que nós acreditamos, eu sei. A questão é como agiremos com as pessoas que não acreditam como nós. Eu sei qual é a verdade, eu sei. A questão é que essa verdade pregada sem amor não existe. O método e a verdade da igreja é a pessoa de Jesus. Aquele que veio por amor morreu, amou e amou até o fim. O meu temor, e isso eu falo e não o Senhor, é acreditarmos que há a possibilidade de defendermos a verdade sem amor. O meu temor é acreditarmos na possibilidade de termos compreendido os princípios de Deus sem amor. O meu temor é em sermos soberbos conhecedores de Deus e da sua vontade sem amor. O meu temor é de pensarmos que é possível falarmos de Deus sem amor. O meu temor é da verdade não estar mais em nós e de não conhecermos de fato a Deus. Esse é o meu temor. Em meio a um contexto onde o fim justifica o meio, é preciso voltarmos a Jesus. A pessoa de Jesus e seu mandamento de amor é o meio sem o qual nós não atingiremos o fim. A pessoa de Jesus e seu amor é o meio sem o qual nós não atingiremos o propósito de sermos cristãos. Se você já leu Apocalipse 3:20, igreja de Laodiceia, você percebe a verdade que eu vou dizer agora. A religiosidade não comporta Jesus. Muitas vezes, infelizmente, o zelo por lugares, por móveis, por tradição, por personagens históricos, por sistemas eclesiásticos, é maior do que o zelo de seguirmos a Jesus. Muitas vezes há mais investimento em sermos presbiterianos, batistas, calvinistas, católicos, metodistas, enfim, do que sermos lapidados pelo caráter de Jesus Cristo. Como método cristão, Jesus desafia as instituições. É por isso que em Apocalipse 3:20 ele está fora da igreja, batendo a porta e pedindo para entrar. E se você nota, essa igreja ela é morna, porque Jesus não está dentro dela. E eu sempre, quando era criança, fazia uso desse versículo para evangelizar. E fiquei chocado quando eu percebi que esse versículo não é uma evangelização, mas é uma restauração da igreja. Por isso é que a reforma protestante, que afirma o solo Christus, quem foi o pastor que trouxe solo Christus? Pastor Tiago, no dia 31. A reforma protestante que afirma somente a Cristo, é também a reforma protestante que afirma Ecclesia reformata et semper reformata est. A igreja é reformada à medida que sempre vai reformando, porque Cristo explode os muros da instituição. E para seguir esse Cristo, é preciso ser flexível e aceitar ser lapidado pela sua metodologia, que é o amor. Se a verdade cristã é a pessoa de Jesus, a nossa ênfase deve ser mais relacional do que dogmática ou apologética. Se a nossa verdade é uma pessoa, o cristianismo é mais relacionamento do que defesa de argumento. Se a nossa verdade é uma pessoa que amou, o método, a metodologia é o amor. E a afetividade, e a solidariedade, e a amizade é a sua forma de se concretizar. E a nossa força é a alegria.
Senhor, qual o caminho? Qual a direção? Qual o caminho? Eu sou o caminho verdadeiramente vivo. Esforcem-se a ser como eu sou, ou permitam que eu seja dentro de vocês. Eu gostaria de encerrar reiterando as minhas palavras. Eu assumo o compromisso por aquilo que disse. Assumo o compromisso de acreditar que estamos fugindo do caminho. E quando eu digo isso, não digo somente em relação à IPI de Marília. Digo em relação a mim e aos cristãos. E acredito no Cristo que está pronto a se revelar a nós como o caminho verdadeiramente vivo. Eu assumo o compromisso de conversar com você, se algo que eu falei aqui de alguma maneira te feriu, e não foi essa a minha intenção, porque eu escolhi seguir a Cristo e a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, o Senhor deixou a sua glória e por amor a nós se fez homem. E na profundidade da sua humanidade o Senhor revelou a sua divindade. Sendo totalmente homem, se revelou totalmente Deus em Jesus Cristo. Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos surpreende. Está sempre além dos nossos aquéns. Está sempre nos desafiando. E o principal desafio que vimos aqui na Tua Palavra é: amem como eu vos amei. Pai, eu sei o jeito como o Senhor me amou. E eu sei o jeito como o Senhor me ama. Porque eu conheço os meus pecados. Os meus pecados estão diante de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou maior do que ninguém. Eu sei, Deus. Talvez as pessoas não saibam, mas eu sei. Eu sei. E eu sei que o Senhor sabe que eu sei. E eu também sei como o Senhor tem se apresentado a mim. Muitas vezes eu me chego perto de Ti, ou demoro a chegar perto de Ti em oração, porque eu tenho medo da Sua disciplina. Mas de uma maneira constrangedora, o Senhor me recebe, me ama, me dá um novo anel, me coloca uma nova roupa e me chama de filho, e me chama para festejar. É constrangedor. Eu estou fétido, cheirando a comida de porco, mas o Senhor abre a casa e me chama de filho, e exorta os outros irmãos a me receberem. Eu sei quem eu sou. E eu sei o jeito como o Senhor me ama. Por isso é um desafio para mim, Deus, amar as pessoas como o Senhor me ama. Mas sabe, Pai, eu sei que os meus irmãos que estão aqui estão vivendo uma vida tão dura e difícil, e eles merecem ser amados. Eles merecem ser amados por mim e por todos nós, da maneira como o Senhor amou. Pai, pensar das pessoas que não estão aqui num lugar gostoso, não estão aqui nesse encontro, não fazem parte dessa comunhão, e que nessa manhã de domingo estão aí errantes pelo mundo, estão andando pelas esquinas, pelas favelas, muitas vezes favelas de casebre, mas muitas vezes as favelas da pobreza, da sua riqueza. Estão aí não sabendo quem são. Essas pessoas precisam ser amadas. Há uma pobreza no mundo, Deus,
há uma violência no mundo, há uma desigualdade no mundo, mas eu sei o jeito como o Senhor me ama. Me ajude a estar nesse mundo, Deus, pelo menos um pouco, amando como o Senhor me ama, um pouco, Deus, um pouquinho, que o meu olhar, o meu calar, ou o meu falar, revele, Deus, uma pequena parte do grande amor derramado na cruz do Calvário. E é por isso que eu te peço perdão, Deus, porque eu sei que eu não tenho amado as pessoas como o Senhor me amou, e eu estou fora do caminho, e eu preciso voltar, converter. Pai, eu clamo pela tua igreja, não somente a IPI de Marília, eu te peço pela sua igreja espalhada, Deus, pela face da terra. Traga a tua igreja de volta ao caminho, traga a tua igreja de volta a Cristo, traga a tua igreja, Deus, novamente ao método cristão, o caminho verdadeiramente vivo, Jesus. Que a graça maravilhosa, meus irmãos e irmãs, a graça maravilhosa desse Cristo, a graça maravilhosa, que o amor incondicional de Deus Pai, e que a comunhão eterna do Espírito Santo, a comunhão eterna do Espírito Santo, esteja com você, e te motive a seguir o caminho verdadeiramente vivo, Jesus. Amém.